Bom dia, Alain. Bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos acompanham. Vitória importante, tratada por parte da torcida como se não fosse nada, né? Como se ganhar do Bahia em Salvador fosse uma coisa banal. E como se o Flamengo tivesse com jogadores todos em forma, inteiros, como se o Flamengo não tivesse aí feito. Tudo bem, eu até acho que é relevante o número de jogos que cada clube fez na temporada, mas vamos lembrar aí, hoje é dia 30, né? Que significa que nos últimos 30 dias, né, do dia 31 de. Nem 30, nem 30, 29 dias, né? Da Uhum. quarta-feira, que o Flamengo entrou em campo pela última vez, para o dia 31 de julho, quando enfrentou o Palmeiras, o Flamengo fez 3 jogos contra o Palmeiras, 2 no Rio e em São Paulo, um jogo contra o Botafogo como visitante no estádio Newton Santos Engenhão, no gramado do Botafogo, aquela coisa toda, né? Torcida maioria do Botafogo. Um jogo com o São Paulo, no Morumbi. Um jogo com o Bragantino no Rio. 2 jogos contra o Bolívar, um no Rio e outro na altitude a 3.640 metros. E um jogo na Bahia, né, contra o Bahia, Salvador. Ou seja, tabelas e tabelas, né? O São Paulo, que está em 3 frentes desse intervalo, pegou em casa Vitória, Atlético Goianiense, Flamengo desfalcado. É diferente, né, gente? É diferente. Então o Flamengo teve uma tabela muito puxada, o Palmeiras também teve, mas o Palmeiras foi eliminado das competições, o Flamengo não foi. Então o Palmeiras descansou essa semana, o Flamengo não descansou, o Flamengo jogou e sobreviveu. Queriam o quê? Eliminação ou classificação? Eu entendo que o trabalho do Tite tem pontos que devem ser questionados, mas há de se entender o contexto. Quando o torcedor não entende o contexto, fica vivendo nesse devaneio de que vai dar show todo jogo, vai amassar os adversários, ele simplesmente está esperando uma coisa que não vai acontecer. Não vai acontecer. Pode esperar, reclamar, espernear. É preciso entender o contexto. Repito, críticas ao Tite, a gente faz aqui, inclusive, por exemplo, no jogo contra o Botafogo no 4-1, segundo tempo, ele só errou. Ele mudou o time para pior. Foi grande responsável pela goleada sofrida naquela oportunidade. Mas você vê, sempre naquele dia saiu o Arrascaeta no começo do jogo. Dessa vez saiu o De La Cruz e entra o Michael, se machuca também. O Gerson está para estourar a qualquer momento, né? Claramente. E o Flamengo passou por uma situação que ninguém passou, que foi um mês de Copa América, mais de um mês, né? Sem 5 titulares em potencial. E isso fez o quê? Isso fez com que os outros que ficaram tivessem que jogar muito mais do que jogariam, sem revezamento, sem ter como deixar o campo em várias partidas onde normalmente teria com quem revezar. O elenco ficou pequeno para essa demanda toda. Claro que poderia ter contratado antes, os dirigentes e tal, tem uma série de pontos que a gente pode ponderar. E claro que o Tite tem a sua responsabilidade aqui e ali, mas na quarta-feira o Flamengo adotou, na minha visão, uma estratégia para ganhar o jogo, ou pelo menos não perder e avançar na Copa do Brasil. O jogo de volta será já com reforços. Os jogadores já poderão estar à disposição do técnico. Então era importante, dentro da competição, né, já que o Flamengo não prioriza o brasileiro, deixando, não digo de lado, mas não escalando força máxima na Copa do Brasil para priorizar o brasileiro. Por exemplo, se o De La Cruz vier desgastado, se eu fosse o Flamengo, ele não jogaria contra o Bahia. Eu guardaria ele para domingo contra o Corinthians. O Flamengo pega e bota todo mundo em campo. Isso não é decisão do Tite só. Isso vem da diretoria. Isso é decisão da isso é informação, tá, gente? A diretoria não quer priorizar nada. Em 2019, o Abel Braga pede demissão quando é dito para ele que o Flamengo não queria ficar atrás do brasileiro. Agora é diferente. A diretoria ela quer abraçar o mundo com as pernas. E aí não tem jeito. Você vai pagar um preço muito caro. Vai pagar um preço muito caro. Então, nas circunstâncias, reclamar dessa vitória, eu vou te contar, é muita falta de noção. É muita falta de noção. Não, não dá, não dá. Eu não consigo entender. Porque é uma situação totalmente adversa. Ah, mas eu queria um time jogando futebol bonito. Vai torcer pelo Manchester City, amigo, porque aqui no Brasil não vai ter isso. Não vai conseguir. Ah, mas o Jorge Jesus foi eliminado da Copa do Brasil na primeira participação. E aí ganhou semanas livres. Jorge Jesus não teve 5 jogadores convocados jogando brasileiro. Ele, quando chegou ao Brasil, ele teve 3 semanas inteiras para treinar. Os jogadores estavam à sua disposição e rolava a Copa América paralelamente com o campeonato parado. Não se lembram disso? Então, o Jesus é melhor que o Tite? Eu acho que é. Mas vamos parar com esse devaneio, essa viagem, achando que em 2019 não era igual a 2024. Então as dificuldades hoje são maiores. E tudo isso tem que ser analisado de forma muito profissional, da nossa parte, creio eu. E o torcedor, ele pode reclamar à vontade. Agora, vai ficar falando para as paredes, porque não vai mudar. E outra coisa, o Tite é o Tite, o JJ é o JJ. Abel Ferreira é Abel Ferreira, né? O Roger Machado é o Roger Machado, o Felipão é o Felipão, o... enfim, os técnicos são os técnicos com seu perfil. O Tite é um técnico, já montou times
de posse de bola, mais envolventes. A seleção brasileira, o segundo volante era o Paquetá, na Copa do Mundo. Levou uma infinidade de atacantes. Então, assim, ele já montou times ofensivos. Mas nesse momento que nós vimos na quarta-feira, foi uma característica positiva que ele tem, de ser capaz, em jogos como aquele, com desfalques, com problemas, numa Copa, tendo que avançar, montou um time que não sofreu tanto quanto se imaginava. Eu achei que o jogo teve momentos de pressão do Bahia, mas o Flamengo soube controlar bem. E um detalhe importantíssimo: o time que precisa de 5, 6 finalizações para fazer um gol, na única finalização certa no jogo, fez o gol da vitória. Então, dessa vez, teve um alto índice de aproveitamento. Então, tem coisas boas aí para você tirar desse jogo, especialmente nesse contexto. Se você pegar o jogo da quinta-feira anterior, o sofrimento que foi o jogo em La Paz, até pelas circunstâncias, esse não foi um jogo de tanto sofrimento. O Flamengo conseguiu suportar bem depois o Bahia e ganhou o jogo. Ou seja, ganhou o jogo, ficou tranquilo na Copa do Brasil, tem problemas de lesão, que eu acho que aí é o erro, né? Você dá a mesma atenção às duas competições que eu acho que são bem diferentes, o Brasileiro e a Copa. E só vai jogar agora depois da data FIFA, então já vai poder, de repente, recuperar alguns jogadores, contar com os reforços, para tentar avançar na competição. Então, partindo do princípio de que o objetivo é não cair na Copa do Brasil, está muito claro, o Flamengo não prioriza competição alguma, ele vai em todas com o que tem de melhor naquele momento, eu acho que foi bem satisfatório. Agora, se o torcedor quer um técnico maravilhoso, um sonho, não vai ter. Esquece, isso não vai acontecer. Nesse calendário maluco, é jogo demais. E no caso, nenhum clube passa pelo que o Flamengo passa. De perder agora mesmo. Só não vão levar o Arrascaeta, o Vinha e o De La Cruz, porque os três estão machucados. Então vai só o Varela. Mas vai o Pulga, vai o Gerson, que está arrebentando já fisicamente, já está claramente desgastado, e vai o Pedro, que está lesionado e foi convocado. Foi convocado machucado, contando que ele vai se recuperar. Que clube passa por isso? Então, se o Flamengo fosse um clube europeu, não teria esse problema, porque os campeonatos param, né? Toda vez que tem jogo de seleção, aqui não para, tudo continua. E ainda não teve o jogo do Internacional, que não foi marcado para essa data FIFA. Mas pode ser para outra. Vamos ficar de olho nisso, porque não vai sobrar data, né? Ainda mais se o Flamengo ficar avançando nas 3 competições. Então, acho que é preciso entender o contexto. Agora, se o cara espera, quem está nos acompanhando, que vem aqui com esse discurso barato, de gente que dá soco na mesa, dá chilique, dá grito, é tudo porcaria. Não me acompanhe, porque não espere isso de mim. Aqui eu vou fazer a minha análise de forma ponderada, e eu digo isso porque está demais também a quantidade de chiliquentos no YouTube, né? O povo chiliquento, isso dá audiência, né? Então os caras ficam dando chilique, gritando, berrando, dando soco em mesa. Eu vou manter o meu nível aqui, tô fora dessa. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.